Muito boa noite, pessoal. Estamos começando uma live aí. Vamos botar para dentro o nosso convidado do dia, que é o Igor Melo, meu amigo. Já está entrando gente, bom dia, boa noite, dependendo de onde você está, não sei se você está no exterior. Boa noite para todo mundo. Vamos aguardar a chegada. Não preciso nem aguardar. Igor, você tem que... Isso. Vamos ver a solicitação. Tá todo mundo chegando, vamos deixar o pessoal chegando aí. Fala, Altair, meu amigo. Ezequiel também, cara, legal, tá entrando gente aí. Já autorizei o Igor, a qualquer momento ele deve estar entrando aí. Vamos ver. Ó. Fala, Michael. Bom ver você por aqui. Meu irmão. Chegamos. A conexão funcionou. Funcionou, Muito rapaz. bom. Eu não te vejo, não sei por que motivo. Vamos ver Meu aqui. amigo Amedi tá entrando, a Bianca também entrando. Você sumiu e voltou. Tá tudo bem, tô te ouvindo bem, cara. Você tá me vendo? Eu não sei por que eu não te Você vejo. não me vê? Ih, rapaz, eu estou te vendo. Mas se só eu não estiver te vendo, tudo bem. O importante é o pessoal tá aí. Vamos ver o que a gente resolve. Quer sair? Sai e volta pra ver. Eu tô te vendo bem, rapaz. Tá com a barba bem aparada. Você viu? É raro, hein? De vez em quando acontece. Minha mulher falou, pô, você não vai se barbear hoje não? Eu falei, a última do ano, cara. A última do ano. Pô, vou entrar e sair de novo. Entra e sai, 2 minutos. Vamos lá. O pessoal tá entrando aí. Parece que ele tava com problema, não estava me vendo. Obrigado, Amedir, pela dica aí. Obrigado, tá? Ele vai voltar, Genivaldo. Fica tranquilo. É que ele tá viajando, tá num hotel. Não sei como é que é a rede do hotel dele, mas aparentemente está tudo bem. Vamos autorizá-lo de novo. Vamos ver agora. Fala, Léo. Legal. Felipe Silva. E agora, Igor? Como é que você tá? Tá vendo? Não te vejo ainda, mas não tem problema. Vamos seguir. Cara, você não me vê, mas eu vou gravar você, todo mundo vai ver você. Tô chateado de você não me ver. Peraí, eu vou entrar no Instagram aqui pelo computador, porque talvez eu consiga te ver pelo Instagram do computador, e a gente resolve o problema. Tá bom. Tem um minutinho aí. Tenta dar teus pulos aí. Tem um minutinho? Tem um minutinho, beleza. Fala, Guilherme. Beleza? Kleber, Felipe, Idelma, Vi Cruz. Tem uma galera entrando aí que eu não conheço, que certamente é ligada a você. Muito bom, né, cara? Boa. Tu é um cara famoso. Depois eu faço o Pix aí. E resolvi o problema, ó. Já tô te vendo aqui pelo computador, então tá tudo bonito. O Leonardo Sezembra, velho amigo nosso lá do Rio Grande do Sul, tá te mandando um abraço, hein? Esse cara é muito gente boa. Um abraço aí, Sezembra. Guilherme trabalha comigo. Então tá, meu irmão, 19h59, vamos aquecer as baterias, que a gente tá entrando às 8 em ponto, respeitando o horário. 8 em ponto. Começou. Boa noite, você que está aqui no canal do Henri, com mais um convidado. Eu falei para vocês, eu prometi para vocês que eu ia trazer convidados que não são muito conhecidos fora do Instagram, mas tem um valor imenso e está na hora da gente dar visibilidade. Eu fiz isso com o Bardal. Bardal trabalha comigo na Siemens, no projeto da termoelétrica. Depois eu trouxe o Tomás, formou com a gente na Skanska também, eu, Igor, Tomás, e hoje ele está junto com a galera dos fatores humanos, sensacional. Os bate-papos foram muito bons. Semana passada eu trouxe o Rodrigo, que apesar de todos os nossos problemas de conexão com o Rodrigo, ele passou coisas importantíssimas do E-Social. E hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial no meu ramo, no meu grupo de amigos, pessoas que acompanharam a minha trajetória e eu pude acompanhar a trajetória deles. E aí eu quero falar rápido, porque eu vou deixar o Igor se apresentar, que é muito melhor do que eu ficar falando sobre ele. O Igor eu conheci lá em 2000 e bolinha, vamos dizer que lá perto do ano 2000, eu entrei em 2005. Em 2010 a gente deve ter feito alguma palestra junto, na qual eu falei sobre resiliência. Eu fui lá no Rio Grande do Sul, não me lembro correto se você lembrar, eu acho que foi 2010, alguma coisa assim. E lá em 2010 o Igor tocava a parte de meio ambiente, era o coordenador de meio ambiente.
E aí, conversando com ele lá, ele já me mostrou uma visão, sabe, global, um entendimento de norma, um entendimento de gestão muito acima da média. E aí, na sequência, a gente ganhou uma obra de uma termoelétrica em Seropédica. Eu convidei o Igor a vir fazer parte do time. E aí a gente teve esse contato. E aí eu queria que você explicasse para todo mundo que está entrando aí. Genivaldo está falando bem de você, o Paulo Pirro está falando coisa bonita de você, coisas de pai coruja, sei lá qual é a parada, mas gostam de você, isso é muito bom. O nosso amigo Xanda, as placas também entrou aqui. Então eu queria, Igor, para eu não perder tempo falando o que eu acho de você, que é covardia, você é Diogo, é uma galera que faz parte do seleto grupo eu tenho de amigos que resolveram continuar estudando. Então é por isso que você está aqui, porque a gente vai fazer o link do que a gente estudou, onde a gente aplica, onde a gente vê vantagem nisso. Então, Igor Melo, por favor, se apresente para quem não te conhece. Quem te conhece, manda um abraço para a galera. Vamos lá, beleza. Obrigado a todo mundo que entrou aí. Depois eu mando o Pix aí, entrou bastante gente. Eu falei, pessoal, não deixa minha mãe sozinha na live aí, me ajuda aí, pô. Bom, pessoal, a história é longa, né, Ri? Mas para resumir, né, eu comecei na área de meio ambiente, realmente, no sistema Petrobras, né? E nunca fui só meio ambiente, né? Acho que a partir do segundo ano meu de trabalho, eu virei SMS, né? Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras, já olhando muito para a área de processo e querendo entender como é que as coisas funcionavam, né? Porque realmente, em determinado viés que você está dentro da empresa, você não enxerga a operação, né? Você não enxerga o fluxo produtivo. Isso para mim era muito importante. Eu comecei minha história toda em meio ambiente, fiz engenharia ambiental, fiz o técnico de meio ambiente, né? Uma coisa que eu recomendo para todo mundo que está estudando, faça o técnico, vale muito a pena, né? Me recomendaram e foi muito bom. Então fiz o curso técnico, depois eu segui com engenharia ambiental, fiz a pós em segurança do trabalho, fiz a pós em engenharia química e o mestrado mais recentemente também em engenharia química, numa área bem específica que acho que a gente vai dar uma navegada e vai conversar por que essa área, eu entendo que essa área é tão importante, né, para a segurança e pelo menos quem não vá se aprofundar na área, conhecer, né, saber do que se trata e saber onde buscar quando precisar. Então, acho que esse é o principal, né? O Henri, esse cara aqui, não é para rasgar seda, mas foi um cara que foi o primeiro cara de segurança, né, em meio ambiente que realmente me tirou de uma diretoria. Então o cara falou, não, você vem para cá e agora você vai ser do meu SMS aqui. Então eu saí de uma diretoria que eu estava há 12 anos já para trabalhar com o Henri. Então foi uma experiência muito boa, porque você ser reconhecido, lógico que você ser reconhecido pela operação é muito importante, né? O cara da segurança, a gente brinca que ninguém chama a gente para tomar chopp depois, né? Ninguém chama pro happy hour, né? Então quando o cara gosta da gente, ele chama a gente para tomar um chopp, é muito bom, é um reconhecimento bom. E quando o outro cara da segurança te chama, é tão bom quanto, né? Porque pessoas podem enganar muitas pessoas, né? Mas tem algumas, tipo o Henri, que é difícil enganar. Então, esse cara me deu uma oportunidade muito boa e me incentivou muito a estudar. Então, isso uma das coisas principais que eu trago aqui, né? O Henri sempre teve com o livrinho embaixo do braço e a gente sempre admirou isso, né? Sempre ficou tempo, o que esse cara faz tanto com esse livrinho debaixo do braço? E depois de bons anos a gente está entendendo a quantidade de informações, de novidades que tiveram e que tem pela frente ainda, né, Henri? A gente tem um mundo em evolução aí gigante pela frente. Sábado a gente conectou para fazer um teste aqui, ficamos acho que 40 minutos, ao invés de 5, né? Falando aí sobre inúmeros assuntos. Então esse é o Igor. Hoje eu sou engenheiro químico, tenho mestrado em engenharia química e atuo na área de segurança de processos e gerenciamento de riscos. Legal demais, Igor. E aí é bacana porque talvez eu não esteja remetendo ao livro certo, mas eu li alguma coisa num dos livros do Malcolm Gladwell e ele fala, cara, para você atingir um nível assim de competência que te dê bagagem realmente para você poder ensinar, para você trabalhar e atuar, cara, estamos falando de 10 mil horas. E aí você faz uma conta besta, né? Cara, dedica 3 horas do teu dia ao longo de 10 anos. Então, quando eu remeto lá para 2010, a época que a gente trabalhou junto, mais 10, 2020, estamos em 2023, e hoje o Igor
é uma pessoa completamente diferente da que eu conheci. Trabalha numa grande empresa, é gestor, cuida da parte de riscos. Então a gente vai começar a conversar justamente nessa ponte. O Henri hoje trabalha muito com segurança e saúde ocupacional. Por que eu falo isso? Porque a gente está trabalhando na construção e montagem, EPCs, e a parte de processo é uma pequena interface que é o apoio assistido à partida. E aí, geralmente, gente da minha equipe acaba ficando com o cliente, operando a planta, e aí vai passar para o que o Igor hoje domina. Quando é que foi que você sentiu a importância ou a necessidade de falar, cara, eu vou dar o pulo para a segurança de processo? Eu tenho muita gente boa, que eu estou nos grupos, que troco ideia, e o bacana da segurança é isso, que ela se complementa, né? Então, hoje, poxa, na hora que eu pensar em segurança de processo, eu já vou botar o Igor no meu top 10 lá, né? O top of mind, que a gente vai falar, né? Cara, eu vou lembrar do Igor, porque ele trabalha com isso, e aí você tem toda a parte do teu estudo. Então, eu queria começar, vamos começar pelo início. Da onde que vem o clique para você falar, cara, eu vou abranger mais do que a gente aprendeu até hoje e vou para segurança de processo? Me conta. Boa, Henri. Então, tem algumas coisas importantes que vêm da nossa formação, né? Que é a gente ser curioso, né? A gente tem que ser curioso, ter humildade para aprender, entender de fato o que a gente faz dentro de uma empresa, né? Principalmente indústrias de transformação, como a gente vem trabalhando há tanto tempo, né? Seja de óleo e gás, seja mineração, seja bens de consumo, qualquer tipo de transformação, né? Então, o que me chamou a atenção para a segurança de processo foi realmente entender. Nós éramos pessoas de construção e montagem originalmente, né? Então, o cara de construção e montagem, ele vem e o máximo, ele vem e constrói do zero uma unidade de processo, e o máximo que ele se aproxima do processo é na fase de comissionamento. E foi na fase de comissionamento que eu comecei a gostar da história de segurança de processo. Porque aí eu comecei a entender o que a gente estava construindo e o que a gente estava fazendo ao longo dos anos de obra, né, desses períodos, e entender como que aquele negócio funcionava para, de fato, conseguir contribuir com a análise de risco ali, com o olhar de construção e montagem também, porque quando você constrói, monta um negócio, você está fazendo do zero, então você conhece cada peça, cada sisteminha ali, e dessa curiosidade veio a necessidade de segurança de processo, porque eu entendi que a ocupacional realmente, hoje em dia, né, falando de gestão de riscos, ela é muito tarefeira, né, Henri? Então, se vê muita análise de tarefa, né, com mais variadas ferramentas possíveis, né? Uma ST, uma PR, a STR, uma infinidade de nomes, que no fim das contas é uma análise preliminar de risco, onde se vê passos, tarefas, medidas de controle e mitigação, né? Basicamente isso que se vê na grande parte das ferramentas. E eu queria entender como é que a gente analisa risco de processo do que a gente está produzindo, né? Muito em função de um histórico, posso até trazer rapidamente aqui, inclusive de um acidente, tá? Teve um operador que perdeu a perna por uma localização mal feita e uma operação mal feita também de uma linha de uma válvula de vapor, de alívio de vapor, né? Então, a partir disso, eu entendi desse acidente, que esse operador perdeu a perna, não era uma operação nossa, né? Mas era no cliente que estávamos no momento. Eu falei, pô, como é que a gente projeta uma unidade, como é que a gente instala uma válvula e a gente dá a opção desse cara ir lá manobrar essa válvula, sabendo que o vapor pode sair na direção dele, né? Então, poxa, como é que a gente analisou? Como é que isso foi possível, esse negócio parar ali? Então, partiu muito desse estopim, de realmente entender por que o processo, a gente pode contribuir dentro do processo, a interação de processo com pessoas é muito importante. E aí eu aprendi uma coisa na engenharia química que é sensacional e baliza a minha vida, quem convive comigo hoje na empresa. Eu estou aqui no Ceará hoje, eu vim falando exatamente com isso, com o gerente que estava comigo no carro, que é o seguinte: a engenharia, ela separa em alguns momentos, né, o que é segurança, né? A gente dá a palavra segurança para as coisas de risco, vamos dizer assim. E se a gente for pensar, a definição de engenharia, né, é a aplicação de um conceito científico, né, para benefício do ser humano ou de outra coisa, tá? Então, eu não deveria ter essa palavra separada. Quando eu faço engenharia, ou quando eu faço um projeto, um desenvolvimento, eu já faço aquele negócio para dar certo, porque a gente parte do pressuposto que ninguém constrói ou projeta nada para dar errado. A gente não constrói nada para matar ninguém, a gente não constrói nada para causar danos ambientais, imagens, financeiro muito menos, porque a empresa não é uma ONG, né? Ela tem fins lucrativos. Então, do ponto de vista de engenharia, fazer segurança é fazer engenharia bem feita, né? Fazer aquilo rodar direito
E a gente ter a saída, quando a gente entrega para uma operação, por exemplo, a garantia de que um software de controle não vai enganar o ser humano. Isso acontece, isso aconteceu na aviação várias vezes, né? O software enganou o cara fez tudo que tinha para fazer dentro de um processo de operação, mas o software interpretou outra coisa. Então, para ele no painel tá tudo certo, só que o software tinha um erro, e esse erro induziu ele a fatalidades a múltiplas fatalidades, né? Então, essa foi a primeira concepção, tá, Henri, de eu ir para segurança de processos, e assim, peguei uma paixão pelo tema gigantesca. Então, eu hoje atuo também em segurança ocupacional, a gente faz clínica geral, eu brinco aqui, né, a gente faz clínica geral, risco é risco, mas hoje minha grande paixão, se eu puder escolher, eu só vou trabalhar com análise de risco e para segurança de processo, porque realmente traz frutos bem medidos muito importantes assim, para a nossa profissão. Muito bom. Eu estava lembrando, lá em 2007, quando eu estava em Cubatão, comecei a ter acesso a essa literatura, porque eu também estava curioso, né? A gente está planejando, está botando gente lá. E aí, você acabou de dar um exemplo, vapor de alta, né? O cara não vê, meu amigo, isso fatia o cara ao meio, né? Então, cara, era como é que você falar? Um mundo que a gente tinha que completar a informação. Hoje eu vejo um colega nosso, o Washington Barbosa, acabou de virar doutor, né? E aí está justamente nessa área de grandes acidentes industriais. Foi isso que me pegou, tá, Vitor? O Igor, perdão. Isso que me pegou. Só que o que acontece? Quando eu tenho acesso a essa informação e começo a ler os livros, eu falo, cara, não vai dar para a gente saber tudo de tudo, né? Por mais que você fale, pô, nós somos generalistas, né? Clínico geral. Cara, a gente, de certa forma, a gente escolhe o caminho a trilhar. E aí eu vi que você, na tua formação, você estava falando engenheiro ambiental e tal, e passou lá para a parte de engenharia química. Olha, eu sou engenheiro civil, eu odiava química na faculdade. E é indissociável, a gente não pode não ter conhecimento de química. Então eu tive que me capacitar também. Não cheguei nesse detalhe, nesse aprofundamento que você teve, porque eu fui buscar mais análise de acidentes, procurar entender o que tinha de novo, né? Mas eu queria que você me falasse um pouco assim, nessa área de risco, é até uma brincadeira que eu faço com o meu pessoal, eu comento todo mundo, vocês estão muito ligados com a definição de risco, né, de frequência, consequência, mas eu sempre mexo com eles e falei, cara, contextualiza onde você está, qual é o critério que a gente está falando, o que a gente está falando? Cara, eu acho que vai chover amanhã. Porra, beleza, mas você está falando morando em Bangladesh, você está falando morando em Las Vegas, contextualiza, o posto de gasolina que eu vou fazer a segurança dele, vou gerenciar os riscos dele. Cara, ele está no meio de uma cidade, ele está lá em Cubatão, onde o pessoal estava lá pegando gasolina da linha e aconteceu o que aconteceu na Vila Socó. Então, a gente precisa conversar mais sobre isso. Então, eu queria que você trouxesse um pouco hoje como é que você vê a tua formação para a gente alinhar o que vai vir em seguida do gerenciamento de riscos, né? E aí você, pelo que eu li do material que você compartilhou comigo, essa modelagem matemática tal, cara, que já é um negócio, análise quantitativa, né? Que dá um upgrade danado na segurança, porque a gente, bem ou mal, estava falando de RASOP, APR, tal, a gente ainda está lidando aqui com matriz de risco, e a gente cria uma matriz sem saber se ela é validada ou não. Então, me conta um pouco, agora que você falou, pô, eu vou para o processo, mas no processo você pegou essa guinada que hoje você trabalha com isso, de risco, gerenciamento de risco, mas você foi para o qualitativo. Me conta. Isso aí, Henri. O que você falou é muito importante, né? E aí tem uma coisa que tem a ver com as novas visões de segurança, inclusive, que é o contexto, né? O contexto importa, né? Para tudo que é análise de risco, eu sempre... essa frase não é minha, obviamente, mas eu levo ela para mim, que é análise de risco é sempre um filme, né? Ela não pode ser uma foto. É sempre um filme que tem que ser vivo e revisitado sempre que a gente tiver alguma modificação, ou mesmo quando a gente não achar que tem alguma modificação, porque geralmente nessas revisões aparecem coisas muito interessantes, tá? Então acho que esse é o primeiro conceito, né? A gente não ter análise de risco como uma foto estática, porque as coisas mudam e são dinâmicas o tempo todo, né? Então, a gente tem essa série de ferramentas que são tarefeiras lá e que vieram desde a década de 60 ali, 60 para 70, vieram algumas ferramentas que a gente usa até hoje, né? Então o próprio RASOP nasceu entre 60 e 70 ali, que a gente usa até hoje. O FEMEA nasceu também, que é o modo de falhas, né?
E a gente tem outros simples que são tão criticados hoje em dia, que servem tanto para modelagem, e aí segura essa aqui, depois eu vou pedir para você falar um pouco sobre o FRAN, e a gente vai falar sobre o FRAN modelagem, sobre o FRAN análise de ocorrências, assim como eu vou falar de CFD também. Então, essas análises, elas podem servir tanto para análise de risco, ou depois que acontecer um evento, a gente investigar e fazer o retrospecto do que a gente poderia ter feito, que a gente não fez para evitar um acidente, tá? No meu ponto de vista, a gente não pode criticar uma simples árvore de falhas ou uma árvore de eventos e depois a gente sair elogiando, por exemplo, a nuclear, porque a nuclear criou reatores nucleares com risco analisado através de árvore de eventos, né? Então, o que eles fizeram? Isso tem tudo a ver com, a gente está falando de termoelétrica, né? O que eles analisam muito com árvore de eventos, né? Refrigeração para ciclos nucleares. Então, a gente está falando para o reator nuclear, exatamente. Eles, em determinado momento, entenderam que a árvore de falhas trazia muitas respostas e era complicado interpretar. E falaram, não, agora a gente vai usar a árvore de eventos. Isso se usa até hoje, né? Quando a gente pega a norma da CETESB de São Paulo, ela fala em árvore de eventos. Ela cita isso, né? Que é uma das normas que fala exatamente sobre análise de vulnerabilidade e consequência. Quando a gente pega o grande histórico de predições de análise de risco de acidente, a gente tem essas ferramentas muito bem situadas aí, tá? Mas o que me pega a dizer que o desenvolvimento, para onde ele está caminhando, né, é não separarmos as análises por blocos, tá? Então, uma das coisas bem importantes é que geralmente a gente faz muito isso. A gente pega, se a gente pegar, por exemplo, uma termoelétrica, né, o que a gente faz? A gente analisa o risco de cada sistema. Quando a gente tem um sistema muito crítico, a gente tem, por exemplo, a turbina a gás. Pô, a turbina a gás realmente é muito crítica. A gente vai analisar com a melhor ferramenta possível. Mas depois eu tenho uma torre de resfriamento e eu vou falar, não, isso aqui para mim não é tão crítico, embora tenha histórico de incêndio e tal, eu vou analisar com uma outra ferramenta mais simples. Final do dia, o que eu faço? Eu junto todos esses caras aí, eu junto esses blocos, né? E isso já se demonstrou com estudos e validações, e a gente não está falando de achismos, né? Isso já se demonstrou muito ruim em termos de resultados e investigações de acidentes, porque nós temos estruturas críticas e as não tão críticas que têm interações. E onde é que estão essas interações analisadas, né, com o seu risco analisado? Elas não estão, geralmente, com as interações. A gente não tem essa ferramenta fazendo isso. Então, a análise de risco hoje, ela é muito individualizada, né? A gente fala, poxa, eu vou fazer um RASOP para determinado sistema operacional e minha planta está segura, né? Eu chuto a dizer não está segura, porque a gente só realmente certificou, vamos dizer assim, um sistema operacional com uma ferramenta, né? E o que certifica nosso sistema operacional todo é o conjunto do sistema e não uma parcela. Então, isso é o que eu tenho trabalhado muito em risco, tá, Henri? E até eu ouvi uma coisa de você muito interessante, né, no sábado, que é sobre o FRAN, né? E aí eu vou compartilhar com o pessoal aqui o FRAN, vou deixar para o Henri explicar, que ele obviamente explica melhor que eu, me ensinou sobre isso. O Henri descobriu o FRAN, né, mais de 10 anos atrás e fez o mestrado dele baseado nessa metodologia FRAN. E hoje a gente usa o FRAN muito para fazer análise de acidentes, né? A gente vê muitos acidentes analisados pela metodologia FRAN, né? E uma pergunta que eu fiz para o Henri, e refaço aqui, é assim, poxa, por que a gente não usa o FRAN, né, para fazer as análises de risco, ao invés de usar só reativamente, né? E aí eu vou deixar para você falar o que você me contou, né, da caracterização do FRAN, e depois a gente entra, que eu vou falar um pouquinho mais das questões matemáticas aí via CFD. Você vê que é interessante você comentar isso. O FRAN estava num livro meu, que era Barreiras e Análise de Acidente, um livro do Ron Nagel. E é um livro que é difícil de encontrar aqui, porque ele não foi traduzido, né? Então, muitos livros já foram traduzidos, mas esse não foi. E aí, lá no FRAN, era um método realmente de modelagem, era um modelo que virou um método. É interessante, ele evoluiu o método dele, mas a jogada que me encantou foi, por exemplo, a gente teve uma queda de um guindaste lá em Cubatão, e eu não preciso mais fazer análise de um evento, eu faço a função. O que é a função movimentação de carga? Eu tenho a compra do guindaste, eu tenho
o dia que ele chega, que ele é montado, eu tenho a preparação do solo, cada uma é uma função. Então você tem agora uma ferramenta que te permite contemplar a modelagem do teu sistema. E aí você consegue ver o que você estava comentando. Você tem uma termoelétrica. Essa termoelétrica, ela não pode ser fatiada como um automóvel é. Você é sistema hidráulico, sistema elétrico, motor, porque isso caracteriza um sistema que é complicado. A termoelétrica é complexa. E você soma isso a toda a parte de automação, você soma isso, o ser humano que está trabalhando, então a gente fala que é um sistema sociotécnico complexo. Para esse tipo de sistema, eu preciso de ferramentas diferentes. Mas eu não vou usar essa ferramenta para tudo. Então eu vou dar um treinamento agora em janeiro, vou começar a explicar o FRAM para o pessoal, com base na engenharia de resiliência, mas eu não vou falar, olha, joga fora tudo que você fez e agora a gente só faz FRAM. Não faz o menor sentido. É uma maneira muito legal de eu complementar. Então você vai me trazer a tua análise de risco, então você vai fazer, ele serve tanto olhando para frente como para trás. Então teve um acidente, ele não foi concebido para isso não, tá? Mas ele serve, você pode utilizar. E o bacana é que o Fran criou uma comunidade, então eles desenvolvem o software original, a ideia original. Na minha época, 10 anos atrás, era tudo na munheca, no papel. Hoje tem programa para fazer. E o pessoal, inclusive agora, como eu tinha feito o mestrado 10 anos atrás, eu vou seguir para o doutorado, tentando incrementar a ferramenta. E aí a gente vai conversar muito, Igor, que eu vou trazer gerenciamento de risco para dentro da ferramenta. E ele sempre me falou, Ri, mas eu não fiz a ferramenta para ser qualitativa. Pois é, o post-it também, ele é criado a partir de uma cola que não deu certo, sabe? Eu pensei uma coisa e o Henri da vida naquela época lá pegou e virou post-it, o maior sucesso da 3M. Então, acho que é bem legal a gente conceber isso, do que você estava falando. Então, eu tenho coisas que foram criadas, sim, para o míssil balístico intercontinental. Eu, sim, que nem eu estava falando com o Tomás outro dia, fatores humanos vêm da aviação. Poxa, porque os caras estão anos-luz na frente, que já identificar esse problema. Mas o nosso negócio é falar assim, Igor, legal, a academia chegou até o nosso nível que é o operacional. Como é que a gente faz isso operacional ser palpável para dentro da organização? Será que a gente não está ficando muito sofisticado? Sabe, quando você vai falar em modelagem matemática, será que, poxa, lá na tua empresa tu consegue aplicar? Será que eu vou conseguir aplicar na Andrade, onde eu estou trabalhando? Sabe? Será que eu vou ter que ir no nicho? Então, eu achei legal você falar, porque eu entendo o que você me explicou, é parte de um processo, né, cara? Eu não vou fazer só CFD. Então, explica um pouco como é que você vê isso, porque eu vejo mais uma ferramenta, mais um complemento, que sim, tem que ser levado em conta, e eu tenho muito a impressão que não é suficientemente bem discutido. Tá? Então, eu digo assim, aumentou a complexidade, eu não posso mais usar um martelo para bater prego. Eu não posso mais distribuir aspirina para qualquer dor. Eu vou ter que sofisticar. Vou fazer uma tomografia computadorizada? Beleza. Mas eu utilizo para qualquer caso? Não, não utilizo para qualquer caso. Mas o que eu acho bacana nessa tua formação, nesse viés que você levou, é trazer conversas novas para a mesa, sabe? Então, eu queria que você me dissesse um pouco quais são as possibilidades de uso dessa ferramenta de modelagem e que o pessoal não conhece. Eu diria para você, olha, eu desconheço, Igor, eu não sei, mas eu tenho visto que tem muito mais coisa do que a gente esperava que tivesse. Fato, Henrique, fato. É isso, né? A gente não pode usar a mesma ferramenta para tudo, que não vai funcionar, né? Se a gente pegar, imagina vamos fazer FRAM para cada tarefa que a gente tem para liberar uma frente de trabalho, não faz sentido, né? A gente realmente tem que complicar as coisas um pouco, entender como é que o fim da linha reage, né? Mas para outras dimensões, vamos dizer assim, e por isso que eu fui buscar o CFD, para outras dimensões a gente pode imaginar que é quase inconcebível a gente, vou dar um exemplo hipotético aqui, mas para explicar didaticamente, né, para o pessoal que está aqui, o que é o CFD, né? O CFD é Computational Fluid Dynamics, então é dinâmica dos fluidos, né, de maneira computacional. É um estudo matemático que se faz para entender se um tanque explodir, se um tanque de uma refinaria, um tanque de combustível, uma esfera de gás, por exemplo, uma tubulação, se explodir ou pegar fogo, qual que é a consequência sem eu ter isso de verdade, né? Então não preciso explodir um tanque na realidade para esperar entender que aquilo afetou
um bairro vizinho à minha instalação, né? Eu faço essa análise por esse modelo via CFD. Então, basicamente, e aí assim, o CFD, ela não é uma ferramenta de segurança originalmente. O CFD ele é utilizado para aerodinâmica, para combustão, para transferência de calor, ele é usado para aerodinâmica de carros, de aviões. Então, tudo que tem fluidos e massas e troca de temperatura, né, escoamento, pode ser modelado e eu brinco o seguinte, eu via CFD, né, e eu brinco que é um grande playground que a gente pode explodir e botar fogo em tudo ali sem ter consequência nenhuma. É, Então, modelagem. Aí. é modelagem. Eu pego, no mestrado, por exemplo, a gente pegou um navio, uma FPSO, e colocou lá dentro um inventário de combustíveis. E a gente, obviamente, poderia alterar o tipo de combustível. Então, poxa, vamos ver o que acontece nesse navio se esse cara estiver carregando metanol e esse cara explodir, né, e tiver um centelhamento de uma área classificada. E a gente entende o tamanho do negócio. Vamos ver se for gasolina. Tá, vamos pegar e vamos diminuir o compartimento desse navio pela metade e vamos entender, se a gente explodir só a metade, o que acontece? Opa, já estamos melhorando no estudo. Então a gente consegue entender a consequência de lidar com principalmente produtos perigosos, né? E agora, mais recentemente, com barragens, que é o que depois a gente vai falar um pouco, né? Mas basicamente o CFD, ele parece uma coisa de outro mundo, mas ele não é. Ele tem, inclusive, a agência ambiental americana, a EPA, ela tem um software que é free, chama-se Aloha. Aloha, a saudação havaiana mesmo, se escreve desse jeito. Se vocês entrarem quem se interessar, entra no site da EPA, coloca Aloha, você baixa um software livre de CFD, e se você tem, por exemplo, quem trabalha em empresa, eu duvido alguém que não tem um gerador com tanque de diesel do lado, para abastecer esse gerador, todo mundo sempre tem, ou aquele tanque de diesel lá da estação de sistema de combate a incêndio, né, das bombas, sempre tem um tanque de diesel lá para abastecer ela. Pega aquele tanque, pega o volume daquele cara lá, coloca lá, você vai plotar ele na região, no seu Google Maps ali da sua fábrica, e você explode aquele cara para ver se ele está bem situado ou mal situado. Geralmente, quando você faz isso, você explode esse cara, você fala, poxa, eu tenho uma sala de operação ali do lado. Se esse tanque explodir ou pegar fogo, eu tenho uma possibilidade de ter 2, 3, 4 vítimas, né? Quando eu pego tancagens maiores, eu posso fazer uma análise dessa de vulnerabilidade e pegar esse exemplo que eu dei. A gente pode matar 200, 300 pessoas. Poxa, do outro lado da pista eu tenho uma creche, uma escola, e eu tenho o tanque ali do lado, tá? Então, com esse estudo, você cientificamente, matematicamente, consegue provar a dimensão do seu perigo ali, o quanto esse perigo se materializado, né, se o acidente ocorrer, até onde essa consequência vai. Isso é fase de projeto. O desejável, né, aí de novo, né, mesma história do Fran, tá? O desejável é que isso venha no projeto, que isso seja um conceito da engenharia. A gente não precisa dar o nome de segurança para esse negócio, né? Isso aí é um estudo de engenharia. Cara, engenharia, como é que vocês definiram que essa tancagem vai ficar aqui? Eu falo, putz, não sei, acho que por layout, por espaço físico, por processo, por fluxo do processo. Mas se eu tiver meu prédio administrativo do lado de 4 tanques de etanol, por exemplo, poxa, a gente muda o fluxo de processo e bota esse tanque para longe, entendeu? E eu mudo o meu administrativo. E eu escuto você falar isso, faz muito sentido para mim, porque a gente trabalha, a gente monta alguma coisa que a engenharia realmente ela produziu. Só que eu tenho a nossa operação no local. Então, o tanque definitivo da unidade está lá mapeado direitinho. Mas a minha melosa, que vai lá abastecer todo dia, que está lá com o tanque e tal, é uma decisão local. E aí eu mexo contigo, não sei se na época que você fez engenharia de segurança, eu sou da turma de 2001 para 2002. Eu não sei o ano que você fez, como é que estava o currículo. Mas eu só fui descobrir a norma da CETESB fazendo um curso na GNV de riscos muito tempo depois. O cara falou assim da proteção e combate a incêndio, falou do BLIV, falou passando, cara. Se você não correr atrás no livro e não for mergulhar, você não sabe o que está falando. E aí, eu acho que antes de eu chegar no software americano da EPA, que é sensacional a dica que você deu, eu falei assim, cara, vamos começar a ler o que a gente tem aqui no Brasil, que já é bom pra caramba, e a maioria da galera não conhece. Eu dou um exemplo.
o curso que eu fiz na FGV era riscos ambientais. Eu chamei minha galera de meio ambiente, vocês sabem disso? O pessoal regalou o olho, não, mas isso é segurança. Não, não, querido, aqui nem acústica. Você tem acústica ocupacional e você tem acústica ambiental. Você tem o intramuros e o extramuros. Eu estou te falando de um negócio que pode varrer do mapa a comunidade que estiver do lado. Então, já que você se preocupa com a contaminação de óleo na água e faz você muito bem, que isso é um BO danado, você tem que saber também a nuvem. E para a gente da segurança sempre foi meio que intuitivo, tá? Eu me lembro da Redu, que uma vez eu trabalhando lá e deu um problema na unidade, a gente viu a pluma indo em direção à nossa equipe. A gente evacuou a área, deu uma discussão. Quem mandou? Cara, eu estou vendo. Mas você vê que é muito empírico, né? Pô, estou vendo, não tem um cálculo. Por quê? Porque a gente não está na operação. Então, muito legal esse conceito, né, da gente ser dependente da engenharia. E a gente tem, hoje, você vê o Adilson muito falar isso nas redes, né, o Design for Safety. De que maneira você consegue juntar... eu não sei se hoje você aplica ele na tua prática, ou é mais um conhecimento do Igor, que agora o Igor pode dar treinamento para isso, mas de que maneira a gente pode começar a trazer esse assunto, né, do Design for Safety para dentro da empresa, para eles entenderem que, cara, o Igor tem que ser chamado naquela reunião onde a gente vai... não é só o gerente de engenharia que entende de processo e tal. Cara, chama um cara de risco, chama um cara de segurança. Eu sei que eles sabem, mas às vezes o foco deles não é o foco que a gente vivenciou nos últimos anos. Então, como é que você vê esse cenário de, cara, vamos fazer uma engenharia que nascer melhor? É isso aí, amigo. Eu ainda me abuso a dizer aqui que o Design for Safety não devia nem se chamar Design for Safety. Eles deviam se chamar só Design, porque a engenharia está para o ramo do design, né? Tem obrigação, né? Tem obrigação. Então, e a ciência está para a área da descoberta, né? Então, uma está para a área da construção, do design, né, desenvolvimento, e a ciência para a área de descoberta, desenvolvimento de métodos que a engenharia aplica, né? Então, o Design for Safety é um negócio, voltando de novo ao mesmo conceito, né? É a engenharia correta. E pegando um gancho do que você falou, a gente tem até de dica, né, para quem quiser se aprofundar. Tem a norma da CETESB, que é a P4261. Ela fala de riscos de acidentes de origem tecnológica. Todos os estados já vieram nesses últimos anos, estão vindo ainda, indo porque eu estou no Ceará, mas estão indo para São Paulo para se capacitar com a CETESB por conta dessa norma. Então, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Fortaleza, Recife, né? Todos esses estados, as agências ambientais, estão indo se capacitar ali com o pessoal da CETESB. Então, é um futuro, o próprio órgão ambiental, né, e a própria legislação de saúde e segurança exigirem que seja feito, e hoje São Paulo já faz isso muito bem, e você comentou, né, o pioneiro é o FAST da DNV, que é o software da DNV, é pioneiro nisso, e o órgão ambiental exige para dar licença de operação. Se você não entregar uma análise de CFD, você não tem sua licença de operação. Você tem um parque de tanques, você tem uma refinaria, a refinaria de Paulínia teve que fazer CFD para tudo, senão o órgão ambiental, a CETESB não validaria a licença de operação deles. Fizeram, foi validado. Então isso é um caminho natural, porque o próprio órgão ambiental entendeu que a gente não pode mais falar para eles dar um resultado simplesmente qualitativo, né? E com base nisso que você comentou, a gente sempre soube que existia uma razão para aquelas coisas serem feitas, né? Mas nunca provaram para a gente que essas razões eram científicas e matemáticas. Então isso vem para isso, tá? Então, sugestão, né? Procurem a P4261, que é essa norma que fala muito sobre diagnósticos de vulnerabilidades. Então, vulnerabilidade é quando eu tenho uma cidade, um bairro, enfim, com pessoas vulneráveis à minha operação. Então, eu estou situado ali dentro de um determinado ambiente, com um número X de pessoas, e no meu estudo, eu mostro que aquela carga térmica, quando explodiu, pegar fogo alguma coisa, ou a pressão, ou sobrepressão e temperatura, geralmente, vai chegar em determinadas casas, né? E aí pode ter consequências mais leves, que é quebrar vidro, né? Causar danos estruturais, mas isso também pode causar uma fatalidade por N motivos, né? Determinada a proporção do evento.
Então é muito legal essa norma da CETESB, porque ela é o comecinho de tudo, né? Eu falo muito do Aloha, porque o pessoal fala, não, o Fast é muito caro, eu tenho que comprar o Fast. Não precisa comprar o Fast, não precisa pagar um estudo. Se você quiser usar isso dentro da sua empresa, assim como eu faço, de forma muito simples. Então, quando eu quero, por exemplo, fazer uma modelagem, agora sim respondendo a sua pergunta, quando eu quero fazer uma modelagem de um tanque desse de combustível simples, né, do inventário relativamente pequeno, eu não vou contratar uma empresa para fazer um estudo de análise de risco com um relatório do FAST, eu vou no Aloha e eu simulo aquela emissão, né? Então eu simulo a sobrepressão, simulo a temperatura, e nisso eu devolvo para a engenharia. Falo, gente, acho que precisa entrar no investimento, a gente precisa trocar esse negócio de lugar, ou a gente precisa de uma tecnologia, porque desse jeito não dá. Então você consegue fazer pequenos estudos dentro da empresa, isso eu aposto e ganho, tá? Eu já tenho muitos amigos que já me pediram ajuda para usar o Aloha e dentro das empresas tiveram sucesso, assim como eu tenho. E assim como a modelagem, Henri, dá para usar também para investigação. A gente faz a modelagem reversa, tá? Tá certo. Que é um negócio que você pega a sua análise de risco do avesso, né? E depois você fala, poxa, eu devia ter feito isso, devia ter tirado ele de lugar, devia ter tirado o canteiro de obras daqui, devia ter modificado o meu refeitório, né? A sala de operação. Isso depois de um acidente, o que é muito triste, porque a gente já tem uma ferramenta disponível para a organização, não é caro, é um mega investimento, porque realmente quando você fala numa consequência dessa, você tem uma perda financeira, não só de vidas, mas uma perda financeira gigantesca, né? Então é um investimento que quando a empresa se der conta, para análise de risco, né, elas vão bancar seguramente, né? Seguramente. Pelo bom estado da engenharia. Tem muitos colegas nossos que não necessariamente trabalham em empresas de grande porte, dentro de refinaria, trabalhando com FPSO. Tem gente que trabalha cara, faz segurança de uma pequena indústria, só que às vezes essa indústria, ela cresceu ao longo dos anos, a comunidade foi se instalando em volta dela. Então, o que era válido na época se transformou totalmente. Eu dou exemplo onde eu estou trabalhando hoje, em São João da Barra, a gente pegou o que a gente chama de greenfield mesmo, cara. O pessoal ainda teve que fazer a remoção de topsoil, e aí construíram uma térmica. A térmica que eu estou fazendo agora é completamente diferente. O pessoal fala, não, é tudo igual. Não, não é. Porque antes não havia uma térmica em funcionamento. Hoje você está construindo uma do lado de uma que está em funcionamento. Cara, não é uma replicante, que nem a gente fala, né? Você faz um navio e vai fazendo o mesmo. Não, não é. Mudou o cenário. O cenário antes não tinha problema nenhum, cara. Você estava construindo. Agora não, você está construindo e do lado está operando. Então, acho importante você elencar isso. E a P4261, ela tem toda uma estrutura, porque você não abre a caixa de ferramenta toda, né? Dependendo do que basta você fazer um PGR. Dependendo do que não, você vai fazer uma EAR, mas tem os critérios, estão lá definidos. E isso, eu conto para todo mundo, não me foi ensinado no banco de faculdade. Eu não sei se você teve acesso no teu curso. Zero. Total de zero. Muito depois. E eu acho que, infelizmente, você tem razão, né? A gente tem que voltar lá para a universidade e bater um papo com o pessoal. Vocês estão formando pessoal, mas está saindo meio capenga, né? Eu conto só parte da equação, né? Eu queria que a gente falasse um pouco que é mais que você tem visto assim no teu dia a dia, como a partir das investigações que estão acontecendo, dos laudos disponíveis. Vou pegar um exemplo que você comentou comigo. Eu acho que você tem uma grande bagagem para acrescentar sobre, por exemplo, o desastre ambiental que teve lá em Brumadinho, né? Então a gente pega um relatório, hoje a gente tem acesso a essas informações, eu também tenho, e a gente vai ler, e a gente percebe que falta fatiar esse bolo direito para compreender o que aconteceu, né? Porque tem amigos que são muito, muito fáceis, muito rápidos em afirmar. Não, isso aconteceu por causa disso. Caramba, você nem leu o relatório, você já está afirmando, né? Mas para você que é especialista nisso e teve acesso a informações, como é que você vê essa parte de modelagem, se ela poderia ter sido mais aproveitada nesse estudo, se na época que foi feito ninguém levava muito isso em conta? O que você percebeu tomando com base esse trabalho científico que foi feito de investigação, por exemplo, no caso de Brumadinho, você pode citar qualquer outro?
Beleza, eu participei do de Brumadinho, então eu tenho mais detalhes, né? Então, na verdade, dá para fazer uma live de 2 horas, aqui, só falando dessa Imagina. ocorrência que é gigante, né? Para quem não se lembra aí, porque a nossa memória do brasileiro é relativamente curta, né? Inclua a minha memória é muito boa para coisas recentes, mas a gente teve 272 mortes, né? Ainda tem 3 desaparecidos, e vai ser muito difícil achar, né? Porque um detalhe que também nem todos sabem, né? A força da lama fatiou algumas pessoas, né? Então tiveram pessoas que foram encontradas em 8 ou 10 pedaços, né? Na lama. Então isso foi muito complicado. É um acidente realmente de um tamanho assim sem precedentes no Brasil, né? E para falar um pouco do que o CFD ajudou na investigação, tem vários vieses de investigação, né? E tem a avaliação técnica, né? Que a gente pensa, poxa, vamos avaliar tecnicamente o que aconteceu do ponto de vista de engenharia, o que culminou naquela ruptura que aquela danada daquela barragem rompeu daquele jeito, né? E tem o outro viés, que é um viés da Polícia Federal, do Ministério Público, né? Que aí é um viés mais doloso, né? A gente quer achar um culpado dentro de um sistema, né? Que tomou ou não uma decisão que no final das contas culminou também na ruptura dessa barragem, né? E vou me restringir apenas ao técnico, obviamente, que é para falar de CFD, né? Quando comentaram sobre CFD de barragem, isso é uma coisa que a gente está falando agora, muito recente, né? Não existia no Brasil tecnologia para se fazer isso, né? Para se fazer CFD com rejeitos, né? Ou com materiais de origem geológica, geofísicos, né? Então, tiveram que buscar, né, o Ministério Público Federal buscou, através de uma universidade da Espanha, da Catalunha, um software, né, dentro de PhDs em geotecnia e geologia, para fazer, de fato, essa modelagem, né. Eu vou contar muito rapidamente o que é o complicador de Brumadinho, né. É uma barragem que foi feita com método construtivo que já é condenado há muitos anos, mas a barragem começou a ser feita em 1976, né. Então, quando se começou essa construção, eles não tinham tanto conhecimento que esse método era um dos piores aí, né? Quando a empresa adquiriu, isso foi em 2021, isso já se sabia, né? Desculpa, 2018, já se sabia que esse método era muito ruim. Então, basicamente, você tem montes da barragem, você vai fazendo o alteamento dela para dentro da barragem, né? Que é o que a gente chama de montante. Então, você vai fazendo os alteamentos e vai colocando mais montes em cima. E esse método, existem 3 métodos, um é montante, outro é jusante, que você não faz para dentro da barragem, faz para fora, né? E você precisa de muito mais material e muito mais área para fazer, então as empresas não gostam geralmente. E um outro que é de linha de centro. Essas barragens a montante, elas já tinham sido proibidas e culminaram, inclusive, mesmo proibidas, né, num acidente de Mariana. Quando Mariana rompeu, já tinha a proibição e o órgão ambiental brasileiro já batia nas empresas para, de fato, descaracterizarem suas barragens. A gente não quer mais esse método construtivo, né? Mas ainda existem muitas, até hoje ainda existem barragens sendo descaracterizadas nesse sentido. O que é importante do estudo, tá, do CFD? O que o CFD trouxe para esse case aí? A gente entendeu que para uma infraestrutura dessa, que é uma infraestrutura que, por exemplo, não estava mapeada como segurança de processo, bem declarada até então, né? Hoje isso é bem claro para todo mundo, aprendemos com o acidente. A gente aprendeu que para fazer um projeto desse, você tem que ter garantia científica do seu estudo, do seu projeto, né? Então, hoje é impensável você emitir um projeto de uma barragem, primeiro que o alteamento é montante, ninguém pode fazer mais, porque não vai conseguir licenciamento para isso, mas os outros métodos, da linha de centro jusante, só se faz barragens a partir de agora com o estudo de CFD, né? E é esse software que foi desenvolvido melhor após o acidente, né? Então, são aprendizados muito importantes. O software chama Plaxis 3D. E aí a dificuldade é muito grande, porque cada alteamento, como a empresa acabou não pegando os materiais corretos para fazer esse alteamento, ela tinha uma composição, um mix de materiais muito grande. Então você imagina você pegar um mix, pegar uma amostrinha desse material no laboratório e tentar entender o comportamento daquilo, né? Isso com vários alteamentos feitos ali, um a cada 10 anos mais ou menos. Então é muito complexo. É um mix de materiais. Então
No computador, para vocês verem o tamanho da complexidade dessa ocorrência, né? Simulando ela no computador, foram necessários mais de 40 tentativas. Né? Acho que foi na 45ª, mais ou menos, a gente não conseguia não conseguia romper a barragem no computador. Né? E quando a gente fez um dos furos, que era um furo para instalar um piezômetro, que é um dos equipamentos que monitoram a estabilidade da usina, ocorreu no computador, assim como na vida real, o tal do efeito da liquefação, né? E aí os materiais que até então eram sólidos e compactos passaram a virar água, né? Eles passaram e rompeu, houve uma fissura, isso rompeu e a gente já sabe a consequência, né? Aí, como a gente não tinha CFD e uma análise de risco que nem precisaria de CFD, mas os rejeitos da barragem foram em direção ao refeitório, né? E ao canteiro de obras, onde a maior parte de todo o efetivo que estava trabalhando ali estava. Então, se a gente pegar hoje do ponto de vista de CFD, poxa, o que o CFD pode me ajudar numa estrutura dessa? A primeira coisa é não projetar alguma coisa na direção de uma possível catástrofe ou de uma perda de contenção, do vazamento. A jusante botar um refeitório parece intuitivamente errado, né? Mas eu não quero prejulgar, porque não é minha área de atuação, mas visivelmente você fala assim, cara, o bom senso já diz que tem algo esquisito nisso, né? Sim, exatamente. Não precisaria, eu até brinco, o pessoal fala, pô, mas não tinha CFD. Mas nesse caso não precisava, né? Ele estava bem no caminho, realmente. E aí isso não é avaliado no CFD, né? O julgamento de valor é feito pela avaliação mais dolosa do que pela nossa, mas realmente existiam estudos de análise de risco mais simples, né? Que poderiam ter tirado aquele canteiro dali e assim por diante, né? Então, são várias coisas, tá? E como curiosidade, assim, até hoje existem módulos de composição geotécnica dessa barragem, né? Que não tem conclusão científica dada a quantidade de misturas que tinham ali, né? Então, alguém achou, e aí o CFD vem brigando com isso, né? Porque alguém achou em determinado momento que se pegasse, vou falar grosso modo aqui, né? Mas que se pegasse terra com óxido de ferro, né, de mineração, se a gente juntasse aquilo e com a água, aquilo ia ficar um negócio muito sólido, ia virar uma pedra suficientemente forte para aguentar o peso de uma barragem de 12,7 milhões de metros cúbicos, né? Então, você tem uma ideia da quantidade de produto, de inventário que tinha ali. Então, não dá para a gente chutar, né? Não dá para um sistema engenheirado, um sistema científico chutar e dizer que aquilo resiste sem provar, né? Então, esses estudos vêm para isso, né? Eu acho que a gente não pode admitir mais, tá? Eu fico pensando no nosso pessoal de segurança, né? Querendo fazer uma análise de risco disso e se aventurando a dizer que está seguro, sabe? É uma loucura, né? Se você não botar essa modelagem, não tem como fazer abstração disso. Mas eu digo assim, muito além disso, você não acha que a gente conversa pouco tecnicamente sobre esse assunto? E aí o pessoal se contenta em ler a revista Veja, nem sequer um artigo científico a gente vai dar uma lida. Eu acho que para poder sentar na mesa, é muito bom você estar falando isso, é muito conhecimento de um assunto que é de domínio público. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a essa informação. Não. Vocês não fazem ideia. E eu acho que essa análise séria que você está falando, mostrando uma parte, né, fatiando uma parte dessa ocorrência de uma maneira que ninguém está acostumado a ouvir, é fundamental. Mostra o quanto de desconhecimento, o quão melhor nós podemos fazer com as ferramentas que temos à disposição. E se não temos, eu acho que está muito bem colocado. A empresa hoje deve achar dinheiro de pão, investir nesse tipo de ferramenta. Na época, podia falar, Igor, você está louco. Isso é uma ferramenta sofisticada, não vale o investimento. E agora, pós-facto, né? Pós-facto não só investir na ferramenta, como treinar o pessoal é fundamental. A gente está se encaminhando para o final, eu te agradeço demais. Opa, já? Você não estou vendo a hora aqui. História, mas ainda tem tempo. Mas eu queria que você trouxesse para a gente o que a gente pode falar para um novo profissional ou para alguém que está querendo reposicionar a sua carreira. E eu falo isso do alto dos meus 59 anos, dizendo o seguinte, que a gente tem que se reinventar. Hoje em dia, cara, eu falando com o Ronaldo, ele mexia comigo e falando, Henri, breath before your death. Eu falava assim, por que você está querendo dizer com isso? Falei, calma, cara, aprende o fundamento, escolhe o negócio e aí sim você mergulha.
Senão você sai mergulhando num assunto e você vai se perder, é muita informação. Então, eu queria que você, com toda a tua experiência, que nem eu falei assim, nos 10 últimos anos, que me faz chamar você para uma live com o status de especialista no que faz. Por quê? Porque tem essa bagagem, tem essa formação, tem esse estudo por trás, tem um mestrado na área de engenharia química, né? E aí, como é que você consegue pegar agora e falar assim, poxa, garoto, você está se formando, eu vou te dar uma dica de uma possibilidade que você tem a seguir. A gente tem falado isso nas outras aulas, sempre alguém dá uma dica, mas o que você fala assim, o que um profissional tem que buscar para atuar nessa área de gerenciamento de risco? De novo, eu estou te falando, não estou falando de norma regulamentadora, estou fazendo o passo acima, que a 45.001 ela é ligada na 31.000. Então, o cara tem que entender que a gente na segurança está pendurado no risco. Qual é a dica que você dá? Boa, Henri. Primeiro assim, né, você falou por último aqui de norma, né? Uma coisa que eu tento não fazer, que é pegar algum assunto, né, e tecnicamente discutir com alguém que está executando, que está projetando, e falar sobre a norma. Eu acho que não é esse o caminho, né? As normas e as leis estão aí, a gente tem que seguir e acabou. Isso é fato. Não tem o que se discutir, é indiscutível. Independente de nova visão antiga e de fazer criar novas. O importante é entender, né, e fazer as coisas fazerem sentido para a segurança, né? Porque eu acho que é aí que a gente ganha o jogo, tá, Henri? A gente brincou, né? Poxa, tem hora que é difícil enganar a gente, né? E é verdade, a gente não pode ser enganado. A gente tem que ser temos que ser grandes questionadores, curiosos, né? Bem intencionados, lógico. Ninguém vai ser o questionador chatão, porque a segurança já não é uma área fácil, né? A gente já tem esse estigma de muitos anos de chatos. Mas ao invés de chatos, né? A gente temos que ser os caras convocados para as reuniões de desenvolvimento a ponto dos caras pensarem, olha, não posso seguir porque o cara realmente vai me ajudar muito nesse sentido. E aí, em termos de estudo, você tocou num ponto sensacional, assim, porque eu não tive uma boa aula de gerenciamento de risco no meu curso de segurança. Basicamente, tudo que eu desenvolvi foi estudando fora, foi lendo artigos, livros, conversando com pessoas, e faço isso até hoje. Ontem à noite o Gustavo Duca me chamou e falou, quero saber mais de segurança de processo, ficamos 1h30 falando. Então, isso é muito legal, a gente ter troca com outros profissionais, né? E a gente está na área da tecnologia. Me perguntaram assim, poxa, que curso que eu posso fazer agora? Eu falei, acho que agora nenhum. Primeiro você estuda, pega o que você realmente entendeu, que faz sentido para sua carreira, e de forma técnica e aprofundada. E a gente tem material, assim, a perder de vista. Eu não dou conta de ler o tanto. Você me mandou o livro da semiótica, eu acho que eu li umas 3 páginas. Ontem o Gustavo Duca me mandou mais uns 5, 6 PDFs, eu também metralhei ele com outros lá. A gente não dá conta de ler tanta coisa que está saindo, né? E aí tem mais um viés importante, que nem tudo que a gente lê está validado e pode ser aplicado imediatamente na nossa vida real profissional, né? Isso serve para a gente criar massa crítica, mas de fato tem muita coisa que está escrita, que são papers e que são estudos e que são tendências que a gente fala, poxa, esse negócio é muito legal, vai virar o jogo um dia e dar algumas respostas para os nossos incômodos antigos, né? Mas que ainda não estão validados, né? Então a gente não pode ser os cheaters de falar, não, isso aqui não serve mais, e é a história do safety one and safety two, né? E não or safety two. Então é meio nessa pegada, e para a segurança de processo também tem essa mesma linha. Poxa, eu vou abandonar tudo, agora eu vou fazer modelagem matemática. É negativo, modelagem matemática não serve para muita coisa. Eu não vou fazer isso para muita coisa, né? Eu vou usar outras metodologias, mesmo que seja da década de 70, poxa, eu vou fazer essa metodologia da década de 70, que é validada até hoje, todo mundo usa até hoje muito bem, eu vou fazer ela fazer sentido, né? Ela fazer sentido no meu projeto, servir como uma matéria de aproveitamento. Então, procurem estudos, podcasts, as lives ajudam como essa, né? Eu assisto live direto, aprendo muito com você, o live do Bardal. O Tomás está encaminhando live com a turma do mainstream, como você disse, né? E isso ajuda muito a gente a decidir, poxa, eu vou seguir esse cara, porque é nesse rumo que eu quero. Então, antes de se encaminhar, acho que para um estudo pesquise por conta própria, né? Ser autodidata é um negócio muito legal. E quem não consegue estudar sozinho, convida a gente, igual o Duca fez ontem. Eu falei, cara, às vezes eu não estudo bem sozinho, quero discutir com alguém. Chama a gente, liga aí, a gente marca um Teams, marca uma live e a gente aprende junto. A gente vai fazer alguns trabalhos. Obrigado, Igor, porque eu acho que é fantástica a tua colocação.
Pô, o Gustavo Duca também, outro dia me ligou, a gente ficou um tempão, mas o Bonito. bacana é que tem muitas mentes brilhantes. Eu penso assim no Pimenta. O Pimenta ele tem um bordão que é dele, segurança que faz sentido. Eu É verdade. cito ele, porque eu acho que é isso. A segurança que não faz sentido está por fora, né? O cara, cara, vou lá na tua obra, para a tua obra. Você colocou muito bem, tem uma empresa por trás disso, tem um cronograma. Só vou te dar um exemplo. Agora eu estou montando uma chaminé e a gente tem data para entregar o guindaste, meu irmão. O que vai acontecer? Amanhã de madrugada eu estou de férias, vou pegar meu carro, vou levar para o meu supervisor de segurança para ele amanhecer lá na obra. Quando clareou o dia, ele está lá. Isso é um envolvimento que a gente não tinha antigamente, né? Então, eu acho que se a gente quer respeito, sim, a gente tem que sentar na corte dos grandes, mas tem que entender, né? Vai fazer um curso de gerenciamento de projeto, vai saber o que eles estão falando. Agora, essa parte que você falou, eu assino embaixo, Igor. Eu acho que eu plantei uma semente na época em vocês, e vocês também foram ser autodidata, porque eu também fui ser autodidata. E, cara, o bonito da história é que quando você vai ver, tem muita gente no meio, e é importante frisar, você falou, vai ler o artigo, por favor, leiam. Não copie, cola, não pega de segunda mão informação, vai ler, vai ver o que o cara se deu o trabalho de escrever e vai compreender o que ele falou. Aí você posta lá no LinkedIn o que você entendeu daquilo. Mas, sabe, o pessoal fica repetindo verdades e como se o texto estivesse fazendo menção a alguma coisa. Quando você vai ler o texto, tem nada a ver. Então, alguém escreveu alguma coisa, ou está com preguiça de ler, copia. Então, bacana realmente você dar essa orientação, Igor. E eu queria reforçar aqui para todos os colegas que hoje o que diferencia o Henri do Igor é simplesmente que ele é um cara muito mais novo, que vai chegar muito mais longe do que eu cheguei. Porque eu comecei muito tarde. E eu acho que o bacana é a gente passar para todo mundo que está assistindo a live. Tem espaço para todo mundo. O Igor, quando quiser falar do curso que você está querendo fazer, você pode usar o meu canal e eu vou divulgar. Igualmente, o pessoal que está aí interessado, por que eles tanto falam de Fran, de resiliência? Cara, vai ter caminho para todo mundo aprender. O nosso objetivo aqui é ajudar e difundir conhecimento. Ajudar as pessoas. Se você nascer com um projeto, olha, o Henri é horrível no vídeo, eu já vi o vídeo dele, eu não gosto do vídeo dele, daqui a um ano o Henri vai estar muito melhor. Mas o que tem que te mover é o que você quer fazer pelo outro. Então hoje eu te agradeço por você ter vindo a brilhantar essa live. Eu tenho certeza, cara, tem tanta gente comentando aqui. Hábito Seguro está comentando, o Zé Luiz comentou também, o Matheus entrou aqui também, o Farber está botando assim, observação, a segurança de processo não está contemplada no Programa Oficial de Engenharia de Segurança. Infelizmente, está aí uma oportunidade de melhoria totalmente alinhada com o que a gente está falando. Obrigado, Farber. Outro mestre aí que eu sigo. Um abraço para vocês. E ele está parabenizando, dizendo que a discussão foi de alto nível. Paulo Pirro também. E o pessoal da tua família em peso aqui, mó barato, cara. Diego Melo de Abreu. Pô, meu irmão, pô. Meu irmão é Melo. Outro cara que, cara que não para de estudar. Meu irmão também é professor universitário, tem mestrado. É genial. Eu, para me despedir de você, tem livro escrito, meu amigo. É outro nível. É papo bom. Para me despedir de você, 2059, eu vou ler um comentário só. Passou rápido. A Ellen. Eu não sei quem é a Ellen, mas eu sei quem é a Ellen. Então a Ellen fala assim, Ellen, até quem não é da área consegue ficar horas e horas vendo ele falar. Ô, papai! Que legal. Muito bom. Que legal, cara, obrigado. Tem muitos comentários aqui. O Fábio, por exemplo, comentou. Eu vou fazer uma fofoca aqui, tá? Faz aí. Deixa eu ver se vai. Eu vou fazer uma fofoca e deixa eu ver se vai aparecer ao contrário, se não tem a solução. Apareceu o que aí? ATI? Espera aí. Eu tenho a solução, porque eu sabia que isso podia acontecer. Temos um cara aprovado no doutorado do ITA. Anunciar para o pessoal aqui, né? O Henri me mandou ontem, devia estar cheio de felicidade, eu senti sua felicidade também. Que o Henri foi aprovado no doutorado de fatores humanos no ITA com o professor Moacir, né? Então, parabéns, cara. Ano que vem promete e a gente vai ter muita história para contar. O meu amigo Josué Maia, que é pós-doc, né? Ele dá pós-doc na Universidade da Suécia. Ele comenta assim comigo: Henri, você ainda não é especialista.
Eu calado, eu não estou falando nada. Deixa eu começar a publicar que ele vai brincar comigo. Agora eu estou especialista. Meu irmão, aqui, obrigado, Igor. Cara, você é fantástico, você abrilhantou. Fantástico, obrigado, Henri. Eu só queria te falar que o Deodato passou por aqui também. Que legal, que legal. Muito bom. Eu vi o Benito aqui, Marcos Mesquita, muita gente boa comentou aqui. E a gente não pode parar para todo mundo poder dar o recado, mas eu queria deixar o do Fábio Vieira, botou assim: Igor consegue explicar de forma simples assuntos complexos. Meus parabéns, foi mais grande do que Fábio, esse cara é uma fera. Foi especial demais, Igor. Pô, obrigado. Fabião é uma fera. Abraço, Fabião. A gente vai fazer... Tá de férias assistindo a live. Gente boa. Eu estou pensando em fazer um petit comitê dos ex-Skanska, como a gente vai fazer um evento assim, com 4 pessoas ao mesmo tempo falando, e vai sair muito... Ó, o Deodato mandando aqui que gostou, que está muito bom. Cara, obrigado, Mesquita. Obrigado a todo mundo que participou. Cara, eu queria devolver vocês. Obrigado, João Jorge. Ó, João Jorge é responsável por eu estar indo para o ITA. Obrigado, meu irmão. E, cara, eu queria agradecer demais você ter aceito. Eu sei que é diferente, né? Falei, pô, como é que vai ser? Vai ser do jeito que a gente quiser. Acho que fluiu rápido, fluiu bem demais. Então, cara, te desejo toda a sorte do mundo. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que está sempre compartilhando conhecimento, cara. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e tenho muito orgulho de ter trabalhado contigo ao longo desses anos. Bom que a gente se reencontrou. Para isso, a rede social é imbatível, para reconexão. Meus amigos, um abraço, boa noite. Desejo a vocês paz e um feliz Natal e feliz Ano Novo para vocês. E se Deus quiser, e a gente tem uma surpresa aí que o meu Fluminense vai ser campeão do mundo. Forte abraço, meus amigos. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado pelas palavras generosas, Henri. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.